Olá, tudo bom? Eu sou a Daiana do Comercial das Farmácias Associadas e hoje eu estou aqui para falar com a indústria Nívea, mas hoje o assunto é bem sazonal. Hoje a gente vai falar sobre a categoria de verão. Tudo bem, Matheus? Tudo certo? Bem-vindo ao nosso podcast de Papo com a Indústria. Já conhece como é que funciona, Já né? estou familiarizado. Então tá, beleza. A ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre essa categoria, né, sobre essa sazonalidade aí do verão, e a gente dá aí umas dicas para o associado para ele já se organizar. Eu sei que falta um tempinho aí, mas para ele já se organizando com essa categoria. Então, a primeira coisa que eu quero ver contigo é assim, ó, quais são as expectativas da Nivea agora para a próxima temporada? O que que vem aí de coisa boa, de novidade? O que que a gente vai fazer de volume nessa próxima temporada? Legal. Falando um pouco só sobre a sazonalidade, é uma categoria que sim, é super sazonal, principalmente quando a gente fala de proteção corporal, mas eu queria ressaltar e deixar isso de mensagem para o associado que a categoria de facial, solar facial, é cada vez menos sazonal, então, as pessoas estão se conscientizando de que é necessário o uso do protetor facial, durante o ano todo. Então, eu queria, antes de começar a falar Perfeito, ótimo. específico da sazonalidade, deixar essa mensagem para o associado que é super relevante. Ter esse produto de janeiro a dezembro, né, tá bom. Exatamente, Perfeito, exatamente. perfeito. Mas bom, falando um pouco sobre as expectativas dessa temporada, a gente veio de uma temporada muito dura do ano passado, então o mercado, no geral, caiu. Óbvio, a gente estava jogando contra uma base muito alta, de muitos Sim, sim. feriados, enfim, o verão também não foi tão quente. Diferente desse ano, que as expectativas meteorológicas é de um verão mais quente do que foi, a temporada passada. Então a gente tem uma expectativa de crescimento versus a temporada passada, algo entre 15 e 20% nessa linha. Tá, Então é bom a gente se preparar para um verão mais quente. tá. E, Matheus, como é que tu entende, assim, como um processo de organização? Como é que o PDV se organiza, né? Quais são os tempos certos ali para o PDV se organizar, para ele estar com o produto certo, na hora certa, que o shopper precisa? Precisa de uma organização, de um planejamento para estar, enfim, fazendo essa compra, tendo todo o sortimento necessário, desde FPS menores a FPS maiores, fazer aproveitamentos também de kits Tá, promocionais, são alavancas super importantes para, enfim, para o sucesso da categoria e da temporada, e exposição correta no ponto de venda. tá, Então, explorar, obviamente, o ponto natural, mas não deixar de ter os pontos extras, desde, ponta de gôndola destinada à categoria ou alguma indústria, como Nivea, no caso, também cestões, algumas ferramentas, assim, de colocar bastante volume em loja e, impactar o consumidor, o shopper, de alguma forma, quando ele estiver visitando o PDV durante esses períodos. quando a gente fala de temporada, o que que tu entende de temporada? A gente entende temporada a partir de outubro? É isso? Outubro Nós lemos a temporada a partir de setembro tá, até o fim do carnaval, é a tá, forma como a gente tá. lê a Até temporada, então março, posso colocar início de isso, março, tá, isso. perfeito, Varia tá. de ano a ano, justo nesse término de carnaval, assim, se for em março, é o Tá. momento que a gente lê a temporada. Eu me preocupo, assim, ó, quando a gente está falando de uma exposição, de uma categoria que é tão, é sazonal, mas é um sazonal grande, né, a gente está falando de, né, muitos meses. Como é que a gente trabalha isso para ter uma exposição no ponto natural Uhum, certinha, mas quando a gente vai para o ponto extra, como é que a gente trabalha isso, né, porque imagina o cliente chega em outubro, tem uma exposição, e ele chega em março, tá a mesma exposição, como é que a gente trabalha isso no ponto de venda lá, para o shopper chegar sempre e ter uma novidade? Que tu entende como o Nive é uma referência, uma líder de uhum. mercado na categoria de solar, como é que a gente prepara a Nive para o shopping dentro da loja? Olha, explorando os FPS de maior sucesso, então mais para um começo de temporada, talvez um FPS mais baixo, de 30, no momento que o verão está pegando mais forte, explorar os FPS 50 e também os kits, são Uhum. sempre bem-vindos nessa exposição extra, até por não ser tão fácil de expor no ponto natural, expor em cestão, expor em ponta de gôndola, explorar também o facial que embora, como eu comentei no começo, deixou de ser tão sazonal, tem um pico de venda, obviamente, no verão. Então, começo de setembro, outubro, explorar também os faciais com exposição extra. Perfeito.
Então assim, resumindo, assim, para ele fazer uma boa temporada, né, para a gente ter uma boa temporada de neve para a próxima agora, então a gente tem que planejar bem a compra e as exposições. Mais alguma dica que a gente tenha para fazer um bom verão 2025, 2026? Ficar de olho com datas específicas. A Tá, gente sabe que entre o Natal e o Ano Novo, sim, é é bom, super relevante a a venda de venda. protetor solar, então, chega a representar muitas vezes 30, 40% de toda a temporada. Então é se preparar para estar bem abastecido nesse contexto, ainda mais que, pra não perder venda mesmo nesse período. O pessoal vai estar viajando, vai estar na praia, se não tiver o produto lá na loja, ele vai, enfim, procurar por outro Outro ponto ponto de pra venda, por enfim, e a ideia é ele encontrar o que ele precisa quando entrar numa das nossas farmácias. uma coisa que eu ia te perguntar, por exemplo, assim, quando o associado começa a comprar, é melhor que ele se organize para fazer uma compra, né, por exemplo, a gente tem uma feira, das farmácias associadas no mês de outubro e a gente, né, faz uns volumes de venda. É ideal que ele se organize para fazer a compra lá na feira, né, se vai sei lá se a gente vai ter condição, acho que Uhum. né, imagino que a gente tenha, se organiza para lá ou ele compra mês a mês, que nível dá uma sugestão, para o nosso associado lá fazer essa compra dessa sazonalidade aí da temporada. Olha, Day, eu entendo que é ideal fazer um primeiro abastecimento antes da feira, para a gente não perder oportunidades de venda em Tá, setembro e outubro, tá. mas aproveitar o momento da feira para fazer uma puxada O maior, volume, o pensando volume, no tá, no no perfeito, no grande volume realmente da tá, temporada. perfeito, muito bom. Para finalizar, não sei se tens aí mais alguma dica para o nosso associado, referente à temporada, se tem algum spoiler aí de algum lançamento, não sei se pode falar, alguma coisa, né, tens alguma novidade? Olha, vai ter novidade, eu ainda Opa, não posso abrir, tá, mas vem coisa boa. tá bom, legal, legal. Eh uma última pergunta para finalizar, assim, algum case de sucesso que tu queira trazer para nós aí de alguém com algum trabalho legal, bem elaborado, bem estruturado, que a gente possa compartilhar, replicar e talvez refazer nas nossas lojas? Eu acho que um grande benchmarking é a gente olhar para as grandes redes e observar o que que eles fazem nesse contexto de temporada. Então, é muito nítido a estratégia quando a gente entra em uma, 2, 3 lojas de De rede rede. consolidada e entende o que eles estão fazendo. Então, é muito comum você ver, ponta de gôndola destinada à categoria, cubo ou cestão, independente da forma como vocês chamam, Uhum, realmente direcionar o foco, direcionar o canhão para esse momento, que é um momento muito relevante, uma categoria que é destino, que vai gerar fluxo, vai gerar tráfego e vai aumentar a cesta geral do consumidor que for e encontrar uma boa exposição, um bom sortimento, um bom mix. legal. Matheus, legal, ver tu falar, assim, por exemplo, assim, que é para a gente, olhar as grandes redes. Porque às vezes o nosso independente olha para o vizinho, Uhum. um pequeno, sabe. Então eu acho que esse exemplo que tu deu, assim, olhe para os grandes, né. Eu sempre digo que a gente não precisa inventar a roda, basta fazer aquilo que está sendo bem feito, bem executado. Eu acho que é bom quando a indústria fala, porque às vezes o associado não acredita quando a gente está falando. Obrigada pela tua dica. Então, sobre o solar, sobre a temporada, que seja uma ótima temporada para todos nós, que a gente venda muito nessa temporada de verão, bons negócios para a Nívea, bons negócios para nós, farmácias associadas. Obrigada, Matheus, pela tua presença. Nós finalizamos mais um De Papo com a Indústria. Tchau, tchau. Obrigado, gente.